Seja bem-vindo aos Caminhos da História. Este é um encontro semanal aqui no Porto Canal, em que trilhamos muitas das veredas, das avenidas, dos caminhos que nos conduzem até ao nosso património, até à nossa memória. E este, como também provavelmente já sabe, é um programa no qual contamos com a sua colaboração. Há diversas formas de o fazer. Desde logo através da nossa página do Facebook, que irá aparecer ao longo do programa em rodapé, pode-nos sugerir temas que gostava de ver abordados aqui nos nossos programas. Mas pode também enviar-nos questões ou até algumas notas sobre o tema da semana, porque também através da nossa página no Facebook pode saber com alguma antecedência qual vai ser exatamente a temática a abordar no próximo episódio. Uma outra forma de colaborar é estar presente aqui nos estúdios do Porto Canal durante a gravação deste programa. É uma forma de também colaborar, fazendo nomeadamente perguntas aos nossos convidados. E foi exatamente isso que aconteceu esta semana com um conjunto entusiasta de amigos do CIVAS, o Centro de Dia aqui da Senhora da Hora. E não podia ser um grupo melhor escolhido, uma vez que todos eles já frequentaram este estúdio, mas de uma outra forma. Provavelmente a maior parte dos telespectadores não saberá, mas o local onde hoje se encontra o Porto Canal já foi uma outra coisa, não é verdade? O que é que isto era aqui antigamente? Aqui antigamente era uma casa de cinema. Exatamente, o cinema da Senhora da Hora. O cinema da Senhora da Hora. E a Dona Irmelinda veio cá muitas vezes? Vinha algumas vezes, mas a minha mãe vinha todas as semanas. É? E tinha uma cadeira por conta dela aqui, ela pagava e aquela cadeira estava de vago, era só para ela. Talvez, se calhar está sentado, não digo na cadeira da sua mãe, mas numa cadeira próxima do local onde a sua mãe se sentava, não é? Uma vez que nós nos encontramos, o estúdio se encontra exatamente na antiga plateia do aqui era o ecrã. Exatamente, aqui ficava o ecrã do cinema. E aqui eram as cadeiras para aqui fora, daquele lado, e tinha um caminho assim no meio para as pessoas passarem. Recorda-se de algum filme que aqui tenha visto? Eu vi o Amor da Perdição. Ora, aí está. Uma referência do cinema português. E, muito obrigada. E não é também por acaso que estamos a falar com pessoas que frequentaram este espaço enquanto cinema, é porque o nosso tema de hoje se prende exatamente com as origens do cinema na cidade do Porto. Estamos neste momento próximo da abertura, que decorrer durante estes dias, de mais uma edição, a 33ª do Fantasporto, esse festival, principal festival de cinema do nosso país, e é portanto um pretexto para também os caminhos da história trilharem as origens do cinema na cidade do Porto, do cinema em Portugal, e sobre as históricas salas de cinema da Invicta. Para isso, e também como é habitual, tenho dois outros convidados. São eles hoje Leonardo de Sousa Magalhães, é um familiar de um dos fundadores da primeira sala histórica de cinema do Porto, o Cinema iLife, e temos também António Reis, um cinéfilo, um estudioso do cinema do Porto, um dos históricos dirigentes e organizadores do Fantasporto. É com eles os dois que iremos aprofundar um bocadinho, conversar sobre então, a história do cinema na cidade e também sobre a própria história do Fantasporto. Mas primeiro vamos ver um pequeno documentário exatamente sobre as origens do cinema na cidade. Depois da sua exibição eu estarei aqui juntamente com os meus convidados. Quando consigo desse lado, até já. Há mais de 30 anos que o Porto abriga aquele que é considerado
um dos melhores festivais de cinema do mundo, o Fantasporto. Tudo começa em 1980, à mesa de um dos históricos cafés da cidade, o Luso, onde se reúnem dois críticos de cinema, Mário Dorminski e Beatriz Pacheco Pereira, mas também um artista plástico, José Manuel Pereira. Começam a congeminar a hipótese de organizar um festival de cinema à volta do qual outras artes pudessem ter também algum protagonismo. E da ideia à concretização não vai demorar muito tempo, porque logo no ano seguinte, em 1981, tinha lugar a primeira edição do Festival Internacional de Cinema Fantástico do Porto, que passará a ser posteriormente conhecido como o Fantasporto. Em boa verdade, hoje ninguém sabe muito bem quem é que teve esta ideia, desta designação que acabou por ficar até aos nossos dias. O Fantas. É um festival que ninguém diria, naquelas primeiras edições, que poderia ser um projeto para durar tanto tempo. Aliás, os apoios oficiais nem são muitos. Na primeira edição recebem apenas um contributo de 15 contos para a aquisição de alguns dos programas do festival por parte do então Instituto Português do Cinema. Mas a verdade é que o Fantas veio para ficar. De início muito associado ao cinema fantástico. Estávamos no início dos anos 80 e não podemos esquecer que o país tinha saído da ditadura e durante muitos anos o cinema havia sido cerceado, muitas vezes cortado, censurado pelos responsáveis políticos do país. E agora Portugal vivia e também esta liberdade no cinema. Por outro lado, o cinema fantástico, se bem que um género tão antigo quanto o próprio cinema, resulta ainda do tempo do cinema mudo, mas a verdade é que no início dos anos 80 o cinema fantástico, este género começava-se a alicerçar. Basta recordar, por exemplo, esse fantástico filme, uma referência, foi Blade Runner, que estreou em 1982, no ano seguinte ao Fantasporto, e a sua estreia na Europa foi exatamente aqui, no Fantasporto. Enfim, o início de um percurso que levaria, já bem mais recentemente, a filmes como Matrix, Harry Potter, O Senhor dos Anéis. Mas seria injusto dizer que o Fantasporto é só um ciclo, ou só um festival de cinema fantástico. Desde muito cedo que vai enverdar por outros géneros, por exemplo, a famosa Semana dos Realizadores. Certo é que o Fantas faz parte hoje da história da cidade, mas a relação do Porto com o cinema é muito mais antiga e, por isso, antes ainda de irmos assistir a uma das sessões do Fantas, desafio-vos a acompanharem-me num breve percurso pela história do cinema no Porto. A poucas dezenas de metros de distância do Rivoli, onde decorre o Fantasporto, encontramos outra sala de espetáculos histórica na cidade, o Teatro Sá da Bandeira, que, no entanto, nos finais do século XIX era conhecido como o Teatro do Príncipe Real. E foi aqui que, a 12 de novembro de 1896, teve lugar a primeira projeção de um filme português. Isto poucos meses depois do nascimento do cinema. No ano anterior, em 1895, os irmãos Lumière haviam projetado pela primeira vez ao público essa invenção fabulosa que era o cinema. O realizador desse primeiro filme português foi Aurélio Paz dos Reis, um homem conhecido na cidade, um comerciante, horticultor, tinha a sua famosa loja de plantas na Praça Dom Pedro, hoje a Praça da Liberdade. Mas era um homem muito empenhado no progresso. Vendia máquinas de escrever, películas fotográficas, era um apaixonado pela fotografia e até automóveis franceses. Mas esta primeira exibição de um filme português não foi a primeira exibição de cinema na cidade do Porto. Alguns meses antes, em julho desse ano, 1896, um inglês havia feito uma primeira apresentação de cinema aqui no Porto. Por essa altura ele andava a percorrer a Europa, dando a conhecer essa maravilha que era o cinema. Esta primeira exibição de cinema na cidade tocou de tal forma Aurélio Paz dos Reis que de imediato parte para Paris e consegue adquirir uma máquina de filmar. E é com essa máquina que, algumas semanas depois, não muito distante daqui, irá captar as primeiras imagens de um filme português.
Foi no final de uma manhã de setembro de 1896 que Aurélio Paz dos Reis, acabado de regressar de França, onde adquirira o equipamento que lhe irá permitir fazer os primeiros filmes, se vai localizar aqui, nesta rua, a Rua de Santa Catarina, dando à manivela e apontando a objetiva para este edifício. E irá registar a saída das costureiras, das operárias da fábrica da camisaria Confiança. Afinal, o primeiro filme português não é muito diferente do primeiro filme da história do cinema, a saída dos operários da fábrica Lumière. Aurélio Paz dos Reis irá realizar uma série de outros pequenos filmes, que rondam geralmente um minuto de duração e com muitas temáticas ligadas à cidade do Porto. Sabemos que se perderam muitos desses filmes pioneiros do cinema português, mas felizmente chegaram até aos nossos dias alguns dessas primeiras realizações, incluindo a saída dos operários da fábrica Confiança. Apesar do sucesso dessas primeiras exibições em 1896 das películas de Aurélio Paz dos Reis, teríamos que esperar uma década, até ao verão de 1906, para que finalmente aparecesse na cidade um espaço de exibição regular e público de cinema. Foi nesse verão, com efeito, que na Feira de São Miguel, onde mais tarde nascerá a Rotunda da Boa Vista, foi criado o High Life, um nome muito pomposo para aquilo que afinal era um barracão em madeira coberto a zinco. Os bancos corridos assentavam diretamente na terra. Havia, no entanto, um estrado em madeira com cadeiras, enfim, a um preço mais caro e que nobilitavam este High Life. Os criadores desta primeira sala de cinema no Porto foram António Neves e Edmond Pascot. Neves e Pascot será, de resto, o nome de uma empresa que durante as décadas seguintes irá marcar a história das salas de cinema no Porto. Edmond e Pascot irão criar muitas das históricas salas do Porto. Uma empresa que, de resto, chegou até aos nossos dias. Já quanto ao High Life, irá permanecer aqui, na Feira de São Miguel, apenas durante 2 meses. Depois, irá passar para um local mais próximo do centro da cidade, para a Cordoaria. Mas também não iria ficar aí muito tempo, apenas 2 anos. Em 1908, o High Life abandona a Cordoaria e passa para um local mais dinâmico da cidade, a Praça da Batalha. Mas o novo Salão High Life, assim que passa a ser designado, deixa também de ocupar um barracão de madeira. Agora instala-se numa verdadeira sala de espetáculos, num imóvel aqui existente, capaz de responder a um público cada vez mais crescente que na cidade se vai interessando pelo cinema, num fenómeno que se irá acentuar durante as décadas seguintes. De tal forma, quando chegamos aos anos 40, o novo Salão High Life, que entretanto mudara novamente de nome para Cinema Batalha, tendo em conta a praça onde se instalara, vai fechar durante algum tempo as suas portas. O edifício é demolido e em seu lugar surge uma verdadeira catedral ao cinema. O novo Cinema Batalha. Trata-se de um projeto arrojado, modernista, do arquiteto Artur Andrade. Um imóvel que vai romper com o discurso classicizante que até aí dominava a arquitetura no centro da cidade. Um edifício com verzia claramente modernista, este que todos nós hoje conhecemos, caracterizado pela utilização do betão, de grandes superfícies em vidro, linhas simples. E, por exemplo, um dos aspectos mais emblemáticos deste edifício é exatamente este onde eu me encontro. Esta curva, estas linhas curvas que rematam, que resolvem aqui o problema do gaveto
da rua com a Praça da Batalha. Uma sala, como dizer, uma catedral do cinema, que durante as décadas seguintes, pelo menos até à década de 80, até ao início do declínio das salas históricas no centro da cidade, será uma referência absoluta. Nos nossos dias, infelizmente, o Batalha encontra-se já há alguns anos inativo, fechado, num momento em que não sabe muito bem qual o seu futuro, nem lhe valendo a recente classificação pelo Estado português de ser considerado um imóvel classificado. As salas de cinema foram e continuam a ser locais privilegiados para perceber a sociabilidade, os fenómenos sociais, não só pela própria distribuição das pessoas ao longo dos espaços, desde os lugares mais populares, nas tribunas, nas plateias, até aos lugares ocupados pela elite da sociedade, nos camarotes, por exemplo. Mas não raras vezes as salas de cinema foram também espaços onde se manifestaram os anseios, as frustrações, as manifestações da comunidade. E vem tudo isto a propósito desta magnífica sala do Batalha e dos seus quase 1000 lugares sentados, que logo após a sua inauguração, em 1947, vai também ser um espaço onde vai ser projetado esse famoso filme Casablanca. Por essa altura, no nosso país, vivia-se alguma esperança que a ditadura de Salazar se abrisse, de alguma forma flexibilizasse ou mesmo entrasse num processo de democratização. E por isso, esse filme foi também um espaço utilizado por oposicionistas ao regime para manifestarem esse anseio. E tudo em torno de uma famosa cena do filme. Casablanca, uma cidade norte-africana, na época uma colónia francesa, ocupada pelos nazis. E nessa cena há um verdadeiro confronto entre os alemães que entoam um cântico nacionalista e os franceses e os refugiados que vão enfrentar os alemães tocando e cantando a Marselhesa. É um momento verdadeiramente pungente, dramático, de que resulta a vitória dos defensores da liberdade e o hino francês. Pois bem, durante a exibição aqui no Batalha dessa película, não raras vezes a sala, uma boa parte da sala, levantava-se e cantava a Marselhesa, num claro desafio às autoridades então da cidade e do regime, que não raras vezes também enviavam para aqui a polícia política. Era uma clara manifestação de oposição ao regime que tinha lugar aqui no Batalha, nesse anseio pela democratização, que no entanto iria esperar ainda algumas décadas a concretizar-se. Play La Marseillaise. Play it. No mesmo ano, 1908, em que o High Life se muda para a Praça da Batalha, neste mesmo local, a pouquíssimos metros de distância, irá surgir um outro espaço que passa a exibir cinema de um modo regular. Trata-se do Águia de Ouro. Mas as origens deste local são muito anteriores, remontam a 1839. Claro que nessa altura não se tratava de uma sala de cinema, mas sim
de uma pensão e de um restaurante que se tornaria afamado. Por aqui passaram nomes ilustres, como o caso de, por exemplo, Camilo Castelo Branco ou Antero de Quental. E desde muito cedo que o Águia de Ouro vai passar a abrigar também espetáculos musicais, teatro e, a partir de 1908, o cinema. Mas se começa com a exibição regular de cinema em 1908, não deixa de ser verdade que já no ano anterior, em 1907, de um modo mais pontual, o Águia de Ouro tinha já apresentado cinema, nomeadamente uma experiência muito interessante, o cinematógrafo Edison. Tratava-se de uma experiência, não propriamente de cinema sonoro, mas que associava o cinema com a reprodução de som dos sistemas Edison. O que não deixa de ser curioso é que quando finalmente surgiu o cinema sonoro, foi exatamente aqui, no Águia de Ouro, em 1930, que estreou na nossa cidade aquele que foi o primeiro filme sonoro. I'd walk a million miles for one of your smiles, oh my Mammy, oh. Na sequência do crescente sucesso do Águia de Ouro como sala de espetáculos, particularmente ligada ao cinema, em 1931 o imóvel iria sofrer obras de remodelação e iria surgir, nomeadamente, a sua icónica fachada em Art Déco, dominada por esse elemento simbólico daquilo que havia sido a pensão, o restaurante, o café e o cinema. A Águia Dourada, o Águia de Ouro. Durante as décadas seguintes, esta sala de espetáculo, esta sala de cinema, irá atrair gerações e gerações de portuense, mas não escapou à crise que a partir dos anos 80 se vai instalar nestas grandes salas de cinema no centro da cidade, que agora se via despovoada, com o público a frequentar outros espaços de cinema na periferia da cidade, nas grandes áreas comerciais. Em 1989, já o Café Águia de Ouro fechara também a sala de espetáculos, o cinema, acaba por encerrar as suas portas. Entra num acelerado processo de ruína e só escapou de eventual demolição, porque muito recentemente foi objeto de um projeto de reabilitação que transformou o imóvel num hotel. Na descida da Praça da Batalha, em direção à Praça de Dom João I e ao Rivoli, onde nos aguarda a sessão do Fantasporto, deixamos para trás o incontornável Coliseu e estamos agora ao lado de outra das famosas e célebres salas de cinema da cidade do Porto, o Olímpia, que foi aberta em 1912 por Henrique Alegria. Não só a abriu, como a mandou construir. Tratava-se na época, dizem as crónicas, uma sala luxuosa, elegante, moderna. Henrique Alegria, que curiosamente estava também relacionado com essa famosa produtora da cidade, a Invicta Filmes, sediada no Carvalhido. E muitos desses famosos filmes do cinema mudo português estrearam exatamente aqui no Olímpia, caso do famoso Amor de Perdição de Georges Palou. Durante as décadas seguintes, e com o aparecimento de outras grandes salas de cinema na cidade, o Olímpia deixou de ter esse aspecto moderno, elegante e tornou-se uma das salas mais populares do Porto. Eram famosas no final das sessões, a abertura das portas, sim, estas portas todas que estão voltadas para a rua Passos Manuel e que faziam com que a sala estivesse voltada para a rua. 2, 3 passos e o espectador já estava aqui na rua. O Olímpia sofreu o mesmo processo que tantas outras salas históricas da cidade. Na década de 80 acabou por encerrar. Foi, entretanto, transformado num bingo e hoje encontra-se encerrado, abandonado, uma marca na história do cinema na nossa cidade. Uma história onde o Fantasporto tem lugar de destaque. Vamos até o Rivoli.
Em 1913, o Porto tinha um Teatro Nacional, nome pomposo para uma sala de espetáculos, que iria sofrer profundas alterações em 1923, um projeto do engenheiro e arquiteto Júlio Brito, e que dá origem ao atual Teatro Rivoli. Aliás, nessa época é de imediato rebatizado com este nome. Uma sala de espetáculo belíssima, capaz de abrigar não só espetáculos de ópera, de teatro, concertos musicais, mas também o cinema. O Teatro Rivoli, que irá ter uma intensa atividade e ser uma das salas de referência no centro da cidade durante décadas. No entanto, a partir dos anos 70 começa a entrar em decadência. E é exatamente nessa década que é adquirido pela Câmara Municipal do Porto que o transforma num equipamento municipal. Em 1992 irá fechá-lo e fazer uma intervenção profunda a cargo do arquiteto Pedro Ramalho. O Rivoli abrirá as suas portas em 1997 e alguns altos e alguns baixos continua a ser uma sala de referência absoluta na cidade. Mas o Rivoli é também, nos nossos dias, um dos palcos privilegiados desse Festival Internacional de Cinema da cidade do Porto, o Fantas Porto, que há mais de 3 décadas vem alicerçando a cidade como um local de referência na história do cinema. Sim, porque o Fantas é considerado não só o melhor festival de cinema do país, mas, e isto pela imprensa internacional especializada, como um dos melhores festivais de cinema do mundo. O Fantas Porto e esta magnífica sala do Rivoli, onde, olhando para a tela, nós podemos conhecer outros factos, outras lendas, outros caminhos da história. E tanto mais haveria para dizer sobre a história do cinema na cidade do Porto. E é um bocadinho isso que vamos tentar agora falar também um pouquinho com os 2 convidados que os Caminhos da História trouxeram hoje até aqui ao estúdio do Porto Canal, que, recordo-vos, como dizia no início deste programa, foi também ele uma sala histórica do Grande Porto. O edifício do Porto Canal encontra-se localizado no antigo cinema da Senhora da Hora. Tenho comigo Leonardo de Sousa Magalhães, familiar na 4ª geração da família do fundador do High Life. São 4, neste momento já são 5 gerações, que tendo em conta os descendentes, profundamente ligados à história. 6 gerações já ligadas à história do cinema na cidade. Vamos seguramente partilhar alguma da história da família que tem a ver, afinal, com a história do cinema no Porto. E tenho também comigo António Reis, um dos nomes, como eu dizia há pouco, um dos nomes históricos do Fantas Porto, ligado desde muito início à sua organização, licenciado em Filosofia, mestre em Antropologia, fundador, um dos fundadores do Cineclube do Norte e também um estudioso do cinema. Mas começava pelo António Reis e para lhe perguntar exatamente, muito rapidamente, estamos no arranque desta 33ª edição do Fantas Porto. Está tudo a correr bem? Tudo como estava previsto? Sim, eu antes disso só gostaria de mostrar o meu apreço e a minha admiração por estar com o Leonardo de Sousa Magalhães. Igualmente. Até porque o Fantas Porto nasceu numa sala que foi nossa do engenheiro Neves Real, na altura. Era nossa propriedade, pertencia à empresa Cinema Trindade. Exatamente, e portanto o engenheiro Neves Real na altura tinha feito obras de reconversão da sala, que é uma sala histórica do Porto, atualmente é um teatro, mas foi graças também à colaboração dele. Estamos a falar do atual Auditório Carlos Alberto. Exatamente, o Auditório Nacional Carlos Alberto, o TECA, exatamente. E também o Fantas Porto esteve no Cinema Batalha durante vários anos
em certa medida, a nossa ligação à empresa Neves e Pascoe, através dessa figura ímpar do cinema no Porto, que foi o engenheiro Neves Real, que eu tive o prazer de conhecer e de nutrir por ele a maior admiração. Eu era um jovem e ele sempre deu provas de... gostava de formar as pessoas, de fazer pedagogia e de apoiar de uma forma... Eu diria que ele era um mecenas do cinema. Além de ser um empresário de sucesso, era sobretudo um mecenas. Referente ao Fantasporto, e voltando então ao tema da nossa conversa, eu penso que os festivais de cinema têm uma particularidade fundamental, que é o de deixarem que o público veja tipos de cinema que são dificilmente visíveis atualmente. As salas estão a desaparecer, como ali tivemos uma pequena amostra. Vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. E, portanto, os festivais acabam por ser a oportunidade de ver filmes de outras paragens, de outros géneros, e é sempre uma satisfação ver pessoas que estão muito habituadas a ver cinema americano, ou de muita ação, ou de grande espetáculo, de repente descobrirem que existem outros filmes, outras histórias, e esse é o papel fundamental dos festivais de cinema. E o Fantasporto está a cumprir lindamente há 33 anos. E pensamos continuar. Acho muito bem que sim. Então eu falava agora com... praticamente não tenho nada a acrescentar ao que o Joel disse. Não, tem seguramente muito. Eu queria só... Tem alguns pormenores. Mas deixe-me só fazer aqui um bocadinho de... Porque quer o António Reis, quer obviamente o Leonardo, já fizeram aqui referência à família, mas para o espectador, deixem-me então recordar-vos, eu falei-vos do fundador do iLife, o Manuel da Silva Neves, que se associou a esse francês, o Edmond Pascoe. Manuel da Silva Neves, que irá falecer em 1926. Entretanto, ele tinha criado não só o iLife, que depois é transferido para a Batalha, mas depois também tinha adquirido o Teatro Carlos Alberto. Eu conto a história que talvez seja melhor. Força. Ele já tinha uma certa tendência para as artes cênicas, porque ele foi o fundador e construtor do Teatro Circo Carlos Alberto, Teatro Circo, que foi inaugurado em 14 de outubro de 1897. Claro. Ou seja, um ano depois de ter aparecido o cinema. E depois está também ligado ao Trindade, à criação do Trindade. O Trindade. Depois, a sua empresa vai ser perseguida pelo filho, António Neves, e pela respectiva irmã. É nessa altura que a empresa adquire o Olímpia e começa também a explorar o cinema estúdio. Exatamente. E também tem uma parceria com o cinema de Gaia. Também. De facto, era uma família muito ligada ao cinema. A terceira geração é aí que entronca, aqui já referido, o engenheiro Luís Neves Real, e juntamente com as suas irmãs Margarida Real e Maria Antónia Real. Não? Luís Neves Real era filho único. Era filho, exatamente. Casou, foi com a filha do Margarida. Nunca se casou, ele era solteiro. Então... O Sr. Luís Neves Real era 3 primos de uma tia e 2 primas de um tio, que era o António Ferreira Neves. E o Dr. Neves Real e a Sra. Doutora Margarida Neves é que, quando o Sr. António Ferreira Neves começou já a ter uma idade avançada, começaram a gerir juntos os espaços que exploravam. Empresa, não é? E aí estamos na terceira geração. Estamos na terceira geração. Que é a geração que começa a ser afetada por toda esta crise que se vai instalar nas grandes salas. Não, ainda há um impulso. Exatamente. É nessa altura que tentam reagir, portanto, criando a sala bebé, portanto, espaços mais intimistas, a sala bebé. A sala bebé, dividir o Trindade. No Cinema Batalha. Dividiu-se o Trindade em duas salas mais pequenas e um bingo em cima. E aguentou-se até o ano 2000. No ano 2000 era impossível porque quase as receitas que as empresas tinham de outras atividades estavam a ser consumidas pela indústria cinematográfica. Completamente. Aí já estamos na sua geração, que é a quarta geração. O Leonardo, que é casado exatamente com uma das filhas dessa terceira geração.
Eu imagino que ao longo destas décadas, enfim, a história da família confunde de facto com a história do cinema. Eu sou na do cidade cinema de Porto. Batalha. Ali o António Reis sabe mais do que eu, com certeza. Eu sei alguns pormenores ditos, e eu vou deixá-lo falar. Mas agora queria sobre a história da família, sobre essas recordações. Queria deixar a minha homenagem a duas pessoas que foram que contribuíram muito para o sucesso das empresas. Uma foi o Sr. Armando Leitão, que foi programador. Ele exerceu as funções todas que existiam no cinema, desde paquete até programador. E outros foi ao Sr. Alberto Armando Pereira, que foi o primeiro português a fazer revistas de cinema, a dedicar-se à imprensa cinematográfica. Para lá da família há todo um conjunto de que trabalhou também no Cinema que Trindade. nascem e crescem nestas salas de espetáculo. Trabalhou também no Cinema Trindade. Como é que a família assiste, digamos, a esta concorrência que depois começa a partir dos anos 80 dos grandes espaços comerciais? O problema foi os grandes espaços comerciais estabelecerem-se fora da cidade. Porque se tivessem estabelecido dentro da cidade, ainda éramos capazes de ter alguns... Mas hoje não sei, porque o vídeo, os grandes espaços e a internet estão com praticamente... O Joel, repare, que não há hoje um único cinema aberto no Porto com exibições diárias. Regulares. Exibições diárias. De facto, chegamos aqui a um estádio da projeção do nosso cinema algo complicado. O António Reis, obviamente, passou por destas salas históricas da cidade, não é? Eu acho que passei por todas, até porque... Recordações de algumas delas. Isso seria talvez a parte mais interessante, porque estas salas são salas que transpiram história. Só que não é grande história, digamos assim, embora obviamente o Cinema Batalha é grande história da arquitetura, assim como é o Coliseu, do Cassiano Branco, assim como é o Rivoli, etc. Mas mesmo aquelas salas menos conhecidas, por exemplo o caso do Carlos Alberto, a fachada do Carlos Alberto era uma fachada, de facto, que se manteve lindíssima, atendendo às limitações que tinha da Rua das Oliveiras, claro. E, portanto... Agora, eu lembro-me, só para citar, entre muitos episódios, a vantagem da idade é que nos dá alguma memória. Pronto, alguma visão histórica. Exatamente. Mas lembra-se dos candeeiros de Arte Nova? Lembro perfeitamente. Desapareceram. Vendeu-se o cinema a Porto 2001, desapareceram os candeeiros. Mas eu lembro, por exemplo, que foi no cinema Carlos Alberto, que quando o engenheiro Neves Real fez a remodelação, foi exibida a trilogia da vida do Pasolini. Exatamente. Suponho, não me lembro exatamente, eu suponho que aquilo começou pelo Decameron, mas não tenho a certeza, ou pelas Mil e Uma Noites e pelo As Contos de Canterbury. Canterbury Tales. Exatamente. E, portanto, Deixa-me só interromper, porque estamos a falar do Luís Neves Real, um homem, de facto, que era o responsável pela empresa e curiosamente, era um dos grandes ativistas dessa instituição também importante da cidade, que era o Cineclube do Porto. Não é? Exatamente. Portanto, ao mesmo tempo que era empresário no mundo do cinema, alimentava ou era um grande impulsionador do cineclubismo. Além de um fantástico matemático, sim, que teve, eu acho que é uma honra, é um privilégio, teve o privilégio de ser demitido pelo Salazar, porque por ser com o Rui Luís Gomes. E a Universidade do Porto perdeu um matemático brilhante, perdeu dois, nesse caso, mas pelo menos a cidade ganhou um homem do cinema e, portanto, se calhar até... E depois recuperou-os quando... mais tarde. Recuperar tarde já não é bem a mesma coisa. Claro. Eu lembro-me, era isso que eu um bocado ia contar, e entretanto a história da trilogia da vida distraiu-me. Eu lembro-me do Carlos Alberto, quando tinha sessões a 5 escudos e exibia 2 filmes e que não eram, quando há um bocado o Leonardo estava a falar de que agora há internet, etc., o vídeo, etc., mas não é ver a mesma coisa que ver numa sala de cinema, como eram os cinemas, cheios de pessoas que intervinham, mandavam as suas piadas, alegravam o ecrã, insultavam às vezes o projecionista, mas que davam uma vida, uma alegria
aos espetáculos incríveis. E lembro, por exemplo, que nessas sessões, no meio de filmes, pronto, mais populares, passar 2 filmes no intervalo de 3 horas ou 2 horas e meia, implicava que se fizessem alguns cortes nas bobinas, pronto, o que eu acho perfeitamente notável. Mas imagine-se a polícia, que na altura costumava estar presente nas sessões para garantir os bons costumes, os bombeiros, mas de repente descobrirem filmes como o Viva Zapata, do Elia Kazan, que eles pensavam que era um filme do western mexicano e de repente descobriam que era uma coisa ligeiramente diferente. Eu penso que se perdeu um pouco nos multiplex, ganharam-se as pipocas, mas perdeu-se essa história do cinema. Mas lembro-me, precisamente, foi uma das grandes influências para o Fantasporto, no Cinema Olímpia, passarem sessões à meia-noite de filmes de terror. E no Batalha também passava? No Batalha, sim. Mas eu lembro mais do Olímpia do que no... Era mais popular, que eram sessões animadíssimas e onde o cinema de terror era um cinema de série Z, pronto, era marginal. Quer dizer, só iam àquelas sessões, aqueles indivíduos que gostavam de filmes fora do vulgar, e lá está, também isso devemos à empresa Neves e Pascoe, essa possibilidade de ter assistido a essas sessões memoráveis, assim como me lembro, por exemplo, no Trindade, um dos grandes filmes, eu espero não ser indelicado para com o programa, o Emanuel, que teve filas de espanhóis, na altura a Espanha vivia sob o regime, suponho que já era do Adolfo Soares, já o Franco tinha morrido. Não, ainda era de Franco? Era o Franco, e por isso é que vinham excursões de espanhóis para ver. No Trindade. Ter o Último Tango em Paris, o Emanuel, a Laranja Mecânica. Exatamente. Eu na pesquisa, agora para a preparação do programa... Mas eu gostava de acrescentar só ali uma coisinha. Nesse cinema, no Batalha, o Cineclube do Porto exibia as manhãs, durante a manhã, nos sábados. Sim, falamos muitas vezes. Aos sábados à tarde havia a matiné clássica. E à meia-noite havia o cinema da meia-noite. Aquilo dava 1, 2, 3, 4, 5 sessões no mesmo dia. Não, e é curioso, de facto, esta ligação que a empresa sempre teve ao Cineclube, porque depois lembro também, eu pessoalmente, ir muitas vezes ao Carlos Alberto, às sessões do Cineclube. Mas só, estava eu a dizer, durante a pesquisa para este programa, cruzei-me também com essas referências ao Último Tango em Paris, ao Emanuel, e ao cuidado que a empresa tinha de não ferir a suscetibilidade da Igreja, uma vez que os panos, os painéis publicitários ficavam voltados para a Igreja da Trindade, e isso poderia ser entendido como uma afronta. Bom, mas há pouco falou, desculpa, João, há pouco falou da ligação do Engenheiro Neves Real ao Cineclube, numa altura em que o Cineclube era, de facto, uma escola de cinema e onde tinha nomes, pronto, que são da nossa história, o caso do Henrique Alves Costa, o caso do arquiteto Mário Bonito, que fez programas lindíssimos para as sessões, precisamente, no Batalha, e lá está, essa contribuição que o Porto sempre teve para a história do cinema, que começa em Paz dos Reis e que se prossegue até à atualidade. Há só um pormenor que eu não resisto, é que, na altura, eu falo do Engenheiro Neves Real por o ter conhecido, editavam programas com críticas do filme, quer dizer, não era só o público ia ver o filme e depois... Ainda tenho esses programas encadernados. E, portanto, essa preocupação de cultivar o público, de lhe dar críticas de reputados autores e cinéfilos. Exatamente. E, portanto, esse cuidado, se me perguntar, perdeu-se, não é? Completamente. E é uma pena que se tenha perdido essa história que acabava por dar ao cinema uma dimensão mais lúdica do que tem atualmente. Eu às vezes tenho medo que as pessoas que vão agora ao cinema vão às pipocas, já não vão bem ao cinema. Já não vão ao cinema. E até pelos vistos, do ponto de vista financeiro, grande parte dos rendimentos destas empresas que hoje exploram as salas de cinema é exatamente das pipocas e não tanto do cinema. E o tempo está a avançar rapidamente, perguntava-lhes exatamente como é que vem a possibilidade do cinema regressar à cidade do Porto. Eu não vejo possibilidade, devido ao que eu já disse, ao vídeo, aos grandes centros comerciais, que creio eu ouvi uma estatística que creio eu que perdeu 2 milhões de espectadores em Portugal só nos últimos tempos. Não sei se foi em 2011, se foi em 2012. Eu suponho que foi 2011 para 2012, perdemos 2 milhões de bilhetes. 2 milhões de espectadores. É muita gente. Claro.
O que eu achava, e que uma vez propus à vereadora da Câmara do Porto, não fui eu, foi a minha mulher, foi que o Cinema Batalha, para dar um destino ao Cinema Batalha, era transformá-lo na Cinemateca Portuguesa. Porque foi aqui no Porto que começou tudo. Foi aqui no Porto que começou tudo. Mas não, o centralismo lisboeta leva... Mas é de facto preocupante a situação em que se encontram alguns cinemas, particularmente o Batalha. Sim, tem sugestões para, seguramente, que têm dado muitas dores de cabeça à empresa a manutenção daquele imóvel. E não só. Mas repara, houve numa altura, é uma inconfidência, mas pronto, mas estamos aqui também para inconfidências, não é? Na altura foi sugerido por um grande amigo do Porto, por acaso francês, o Bernard Espomadaire, foi sugerido que o Cinema Batalha fosse utilizado como a base do museu que o Jean-Luc Passec queria oferecer a Portugal. E infelizmente este projeto não vingou, o museu atualmente está em Melgaço e o Porto perdeu a oportunidade de recolher os arquivos, por exemplo, do Henrique Alves Costa, que estão encaixotados, os arquivos do Cineclube do Porto, que estão encaixotados, os arquivos da própria empresa, seguramente, e os arquivos dos particulares, e sobretudo uma belíssima coleção de Jean-Luc Passec, que tem não só dos antigos aparelhos, como tem coleções fabulosas, e que, infelizmente, não desmerecendo Melgaço não tem espaço para albergar uma coleção com aquela dimensão. E teria sido um destino lindíssimo para... Porque estamos a falar de um imóvel, até do ponto de vista da arquitetura, marcante. Sim, só lhe queria fazer uma correção também. Força. Este edifício foi precisamente para ser feito em betão e aço, não é? E ferro. Só que no final da guerra acabou o ferro. Pois, era terrível na época. Há uma série de edifícios... E então, quer a tribuna, quer o balcão, estão feitos em madeira. Não são feitos em betão. Só mesmo a fachada. Só exterior. E as escadarias e os foyers, isso é tudo betão. Enfim. Se me deixa, só vou fazer um convite a todas as pessoas. Como sabem, fez 70 anos em dezembro passado que foi estreado no Porto o Aniki Bobó. E nós vamos fazer uma sessão especial no dia 6 às 19h15, sim, com uma cópia em 35mm, à antiga, para não ser em vídeo. Vamos contar com a presença de Manuel de Oliveira, com a presença da Terezinha, que hoje é uma senhora de 84 anos, muito simpática, a Dona Fernanda, e do Carlitos, o Eduardo Silva, naquela que será uma homenagem também ao Manuel de Oliveira, e que temos muito gosto em convidar todas as pessoas. Os bilhetes serão gratuitos para uma grande homenagem não só ao cinema do Porto, no Rivoli. E portanto, dia 6 às 19h15 estão todos convidados, uma grande homenagem ao Manuel de Oliveira e é um grande filme de cinema português que, mesmo para as pessoas que não gostam de cinema português, quando se fala do Aniki Bobó... É uma referência absoluta. Sim. E, como é óbvio, neste pequeno programa do Caminhos da História, era impossível metermos toda a história do cinema ligado ao Porto. Sim. E, obviamente, o Aniki Bobó era uma dessas questões. O Aniki Bobó, em Invicta Filmes, que referimos muito ao de leve, mas também uma outra produtora histórica da cidade, e com isto estou já a entrar nos livros, e podemos depois continuar a nossa conversa, que é Caldo Vila. E a esse propósito, hoje começo eu a trazer os livros que... Temos da autoria do António Reis, Raul de Calvila, um produtor visionário, um estudo exatamente sobre este produtor e sobre esta produtora que está ligada ao cinema. Não sei se o António Reis quer dizer alguma coisa a propósito deste seu trabalho. Não, isso é um opúsculo com a única curiosidade que eu penso que o facsímile que tem aí do que ele distribuiu aos acionistas na altura em que a empresa fechou e onde ele explica um pouco as razões como é que uma empresa acaba por desaparecer por falta de visão. O Caldo Vila Filmes tem uma coisa interessantíssima, é um grande publicitário dos anos 30 e 40 que fez uma publicidade que ainda hoje é considerada uma obra de marketing, que foi um chá nas nuvens para publicitar
a subida na Torre dos Clérigos. Aquilo é um efeito especial, eles não estão no cimo da Torre dos Clérigos, e portanto fizeram a ascensão, mas depois o chá é feito em estúdio. Portanto... Este é um filme que tinha todo o cabimento também no Fantasport. Exatamente. Bom, e trago aqui uma outra sugestão da autoria de Alice Rios. Ela vem publicando, este é já o segundo volume, uma série de estudos sobre famílias tradicionais do Porto. Ora, neste seu segundo volume, Alice Rios foca exatamente a família que nós temos estado aqui a falar, a família Neves, onde nós podemos então, enfim, ir percebendo um pouco da ligação da família. Real. E cá está o engenheiro Luís Neves Real, de quem já falamos hoje várias vezes, figura incontornável na história da família e do cinema. Finalmente, não é falar de cinema, é falar de fotografia, O Porto e os seus fotógrafos, um belíssimo trabalho de Teresa Cisa e Maria do Carmo Seranho, editada quando do Porto 2001, e que trago aqui porque falamos do Aurélio Paz do Reis, falamos muitas vezes do Aurélio Paz do Reis enquanto o pioneiro do cinema, mas foi também um belíssimo fotógrafo, e neste livro temos uma série de fotografias históricas de Aurélio Paz dos Reis. Muito rapidamente, António Reis, o que é que nos traz? Eu fui apanhado um pouco desprevenido, ainda por cima trouxemos em estéreo o mesmo livro, que é o caso, se quiser, que é um livro antigo, provavelmente muito difícil de encontrar, com a história dos cinemas do Porto, os antepassados de alguns dos cinemas do Porto, do Henrique Alves Costa, não propriamente pelo livro, embora a documentação seja muito interessante, mas sobretudo também por ser uma homenagem ao Henrique Alves Costa, que foi um dos grandes impulsionadores do cinema do Porto, e ele merece essa homenagem também nos caminhos da história, não é verdade? Exatamente. Agradeço. E enquanto eu trouxe Leonardo, o que é que nos traz? Um livro sobre o Alberto Armando Pereira, um pioneiro do jornalismo cinematográfico português, escrito precisamente por Luís Neves Real. Que tinha a revista Cinéfilo. Tinha a revista Cinéfilo. Como é habitual, poderão depois encontrar todas as referências a estes livros na página do Facebook do canal. Muitos dos livros, por vezes, é passíveis de serem adquiridos em livrarias, outras vezes não, mas poderão ser seguramente consultados em algumas das nossas bibliotecas. É o que acontecerá seguramente com os antepassados de alguns dos cinemas do Porto e com este trabalho. Mas vê que tem aí mais algumas coisas. Não, eram artigos sobre a família e tal. E já agora aproveito para dizer que o Salão Jardim da Trindade faz 100 anos, dia 14 de junho. Está outra dos espaços históricos da cidade. No jardim. Sim. Bom, e o tempo está mesmo a terminar. Queria agradecer a todos, agradecer aos elementos do CIVAS que há muitos anos atrás frequentaram este espaço enquanto um cinema, agradecer muito especialmente aos meus dois interlocutores nesta conversa e, relativamente a si, marcar um encontro para 2 a 8. O próximo tema prende-se é completamente diferente, tem a ver com a vida nas margens do Rio Douro e algumas das confrarias que se encontram ligadas aos mariantes da cidade. Bom, mas isso é para 2 a 8. Até lá, desejo a todos uma boa semana trilhando os caminhos da história.